Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Filosofia para Todos, nosso programa aqui para filosofarmos toda sexta-feira às 18h30, direto da Rádio Vibe Mundial e também no YouTube da Rádio e do Conhecimentos da Humanidade. Então, se você está me vendo aqui no vídeo, saiba que nós temos um programa na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, toda sexta-feira às 18h30. Então, sinta-se em casa, sinta-se convidado para que você possa usufruir desse conteúdo de filosofia, esse bate-papo filosófico. Hoje eu quero falar sobre uma ideia que está muito incrustada na espiritualidade, mas que ela vem da filosofia. E essa ideia chama progresso espiritual. O que é o progresso espiritual? Talvez seja uma coisa que para você seja natural pensar nessa ideia. Se você acredita numa espiritualidade, se você acredita num plano espiritual, se você acredita numa religião ou pratica um espiritismo, provavelmente você já deve ter ouvido essa história de que estamos aqui para progredirmos espiritualmente, né? Então, estamos para nos desenvolvermos, estamos para, de alguma forma, nosso espírito aprender mais e com isso nos iluminarmos, nos tornarmos mais iluminados. E aí dentro dessa ideia também vem uma ideia de que existe uma hierarquia espiritual, onde existem espíritos muito iluminados, espíritos de luz e espíritos de menos luz, espíritos menos evoluídos. Então, dentro dessa naturalidade, o que a gente faz em geral? Quando a gente se preocupa com a espiritualidade, a gente estuda e pratica. Ou só pratica, ou só estuda, mas em geral a gente deveria estudar e praticar as questões espirituais para que esse progresso ocorra. E aí, se eu estiver progredindo espiritualmente, então naturalmente eu vou imaginar que a minha vida vai melhorar, certo? Porque eu estou indo para uma progressão espiritual, estou me tornando um espírito mais evoluído, e aí melhorar minha vida pode ser melhorar minha vida financeiramente, ou não, nem olhar para essa área material, afinal eu estou progredindo para o espírito, então a área material vai ficando para trás, ou vai ficando uma área que eu nem ligo mais, considero como uma grande ilusão da matéria. Então todas essas ideias que a gente tem associadas à ideia de progresso espiritual são ideias associadas a um crescimento espiritualista que pode ou não nos desprender da matéria, mas que em geral prega essa ideia de dispersão da matéria. E se eu disser para vocês que essa ideia de progresso espiritual é uma ideia que nasce de uma filosofia do século XVIII, 17, 18, e que antes disso a espiritualidade não era enxergada desse jeito. Não, Léo, como assim? Então quer dizer que os antigos egípcios não acreditavam em progresso espiritual, os celtas não acreditavam, os gregos não acreditavam, isso é mais novo? Basicamente, essa ideia é mais nova. Vamos pegar os egípcios como exemplo. Os egípcios eles não acreditavam num progresso espiritual. Eles acreditavam que a vida espiritual ela era uma continuação da vida física. Ou seja, a vida física era um momento em que você passava por aprendizados, é como se fosse uma infância da sua vida eterna. Então, a vida física era um lugar em que você ia evitar fazer certas coisas, existia ali um certo código de moralidade egípcia, vamos dizer assim, que eram os famosos 42 votos da deusa Maat. Quando você morria, você passava ali por aquele julgamento, né, onde você tinha que proferir os votos, falar, eu não fiz isso, não fiz aquilo, pesava o seu coração, se ele tivesse o mesmo peso que a pena, você podia encontrar Osíris e continuar a sua vida no além-vida. Essa ideia de continuação da vida ela era tão forte, gente, que é por isso que existia a mumificação. Porque é como se o corpo físico ele fosse algo que simbolizasse ou que representasse energeticamente a continuação da vida. Então o corpo físico ele era preservado não porque o espírito ia voltar para o corpo, mas não, como era uma continuação, o espírito precisava continuar reconhecendo o corpo para ele continuar tendo a forma que ele tinha no pós-vida.
Quando a gente destruía uma múmia, ou em alguns casos, quando algum faraó era muito odiado, que eles raspavam os olhos, o nariz e a boca das máscaras fúnebres, ou até arrancavam o nariz da múmia, fechavam a boca, fechavam os olhos, é porque estavam amaldiçoando essa pessoa na outra vida, para que ela não pudesse ver, respirar e falar. Ou seja, o espírito continuava. E é por isso que o corpo era mantido. E nessa ideia de continuação de vida, não tinha uma ideia de progresso espiritual. De um desenvolvimento no sentido de que eu estou progredindo do ponto A para o ponto B. Para os celtas, por exemplo, né, que foi um povo que se espalhou pela Europa praticamente inteira, né, da Irlanda até pedaços ali da Turquia, onde tinha os Gálatas, que eram celtas, esse povo indo-europeu que se espalhou pela Europa quase toda, ele é um povo que acreditava também numa espiritualidade que ela era a continuação da vida. Os druidas, que tinham várias funções dentro da sociedade celta, e uma delas era serem sacerdotes, eles não acreditavam numa espiritualidade que era um progresso. A função de um druida dentro da sociedade celta era a função de alguém que era um integrador daquela sociedade com a natureza. E ao mesmo tempo ele era o juiz que fazia as leis, era o poeta que fazia as poesias, era o bardo que fazia as músicas. Ele tinha várias funções diferentes. E dentro dessas funções, uma delas era essa conexão com a natureza. Mas ele não era alguém mais evoluído, mais iluminado, com maior progresso espiritual, porque ele era um druida. Ele só era alguém que tinha essa função na sociedade. A função de manter a espiritualidade celta coesa. E se a gente for pegando na Idade Média, se a gente for pegar o cristianismo, não existe a ideia de um progresso espiritual, porque a ideia da Idade Média, em termos de pensamento uniformizado da Europa, era de que um plebeu ia nascer plebeu e ia morrer plebeu. Ele não ia ter nenhum tipo de ascensão de nenhuma forma. E eu não falo de ascensão só econômica, ele não vai ter uma ascensão social. Quando eu falo de ascensão social, eu estou falando de uma questão mais complexa. Quando eu falo de social, eu falo de sociedade como um todo. Então eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando dele ter, inclusive, uma ascensão de ser alguém respeitado por, espiritualmente, ter se desenvolvido mais. Então não existe uma ideia de progresso. Você ia nascer de um jeito e ia morrer do mesmo jeito. O que você podia fazer no meio era não pecar. Se você não pecasse, ia ter uma recompensa que era o céu. Mas olha como é diferente. Ninguém te ensinava a progredir. Te ensinava a ter uma linha de comportamento que, se ela fosse mantida, tinha uma recompensa. Se não fosse, tinha um castigo. Então não é um progresso. É simplesmente assim, ó, faz isso aqui do jeito que eu estou mandando, que se você fizer, você vai para o céu. Se você não fizer, você vai para o inferno. Onde que tem progresso nisso? Ah, mas a estrutura ética, a estrutura moral foi criada, fazia com que as pessoas se tornassem melhores. Na prática, isso não acontecia. Porque essa estrutura ética e moral, ela não era uma estrutura para moldar uma sociedade para ser mais justa. Não, era uma questão ética e moral para moldar uma sociedade num sistema de controle, em quem tinha o poder controlava quem não tinha. E nós estamos falando de uma sociedade feudalista, em que 99% da população era plebeu do campo, que não podia nem sair do feudo onde tinha nascido, não podia mudar de feudo. Ah, eu quero morar naquele feudo agora. Os seus feudais não deixavam isso acontecer. 1% da população era feito de nobres e do clero. Esses caras mantinham todo o poder com eles, e a população não tinha para onde progredir. E aí vai nascer, ali por volta do século XIX, século XVIII, uma estrutura filosófica chamada idealismo. O idealismo vai florescer na Idade Média, né, nesse período aí pós-Idade Média, que a gente está falando de Renascimento, Iluminismo. Ele vai florescer em alguns lugares da Europa, principalmente na Alemanha. E vai ter nomes como Kant, Schiller, como Hegel, nomes dessa escola que vão trabalhar uma ideia de uma idealização das coisas, por isso que chama idealismo. E eles vão ser muito influenciados por um cara da antiguidade, que você já deve ter ouvido falar, chamado Platão.
o Platão, dentro das várias coisas ali que Platão nos trouxe, uma dessas coisas era a ideia do mundo das ideias. Esse mundo onde as coisas eram ideais, onde tudo tinha o seu ideal. Esse mundo das ideias era um mundo onde tudo era perfeito, onde tudo era ideal. Só que, para o Platão, tudo que tem aqui na Terra, onde a gente está, é imperfeito. É uma cópia mal feita desse ideal, dessa coisa que seria o estado de perfeição. Só que a gente vive na Terra, vive na matéria. A gente vive aqui no nosso estado de vivência que quem pode garantir por qual critério que esse estado é perfeito ou não? Ah, Léo, eu vejo doença, eu vejo miséria, eu vejo mazelas da população. Será que lá nesse mundo perfeito, onde nada disso acontece, a gente pode considerar isso perfeição? Será que o estado de perfeição não é um estado de limitação e de castramento de aprendizagem? Afinal, se eu já estou no estado de perfeição, eu não tenho mais espaço para aprender nada. Então, essa ideia de um idealismo é uma ideia de algo que nasce com a ideia de eu almejar algo através de um modelo. Só que para eu almejar algo através de um modelo, eu posso cair na armadilha de criar escadas para chegar nesse modelo, e aí essa ideia de progresso em qualquer área vai aparecer. O idealismo, então, ele vai ser influenciado por essa ideia do platonismo e principalmente do neoplatonismo, que vai continuar com essas ideias de que existe um mundo ideal, de que existe uma moralidade ideal, e esse idealismo vai trabalhar dentro de uma ideia cristã de que tem uma moralidade que te levaria a ter um progresso espiritual. E aí essa ideia de progredir espiritualmente nasce dentro desse idealismo. Então, desde o momento em que eu compreendo quem é Deus, o que é Deus, a minha relação com Deus, e aí esse Deus, ele está separado de mim, né? Então tem uma dualidade, Deus está lá, eu estou aqui, eu tenho que tentar compreender Deus para eu ir subindo essa escadinha do progresso, para tentar me tornar algo mais próximo do divino. Então essa ideia nasce, está falando, gente, de 200, 300 anos atrás, no máximo 400, que nasce essa ideia de que a gente progride espiritualmente. Porque na história da humanidade, nos 300 mil anos que a espiritualidade aí se manifesta, desde as primeiras manifestações de adoração ao sol, à terra, aos mortos, conforme a espiritualidade humana continua se desenvolvendo, ela sempre foi numa ideia de integração com a divindade, com a deidade, com a natureza. Nunca com a desintegração, nunca com o dualismo, e com uma ideia que para chegar nesse Deus, ou nessa integração com o divino, eu preciso passar por um progresso. E aí, não vamos confundir progresso com melhoria individual. Porque o que é o progresso? O progresso, ele é baseado numa ideia de uma lei, de uma regra. Quem cria essas regras, gente? Qual é a regra de progresso espiritual? Quem é que determina isso? Quem vai dizer que uma pessoa que passou a vida inteira no campo colhendo cana-de-açúcar, ela é menos evoluída espiritualmente que uma pessoa que tem muito dinheiro e viajou o mundo inteiro? Talvez essa pessoa que tem muito dinheiro e viajou o mundo inteiro é uma pessoa fútil, que nesses lugares estava mais preocupada em tirar foto do que saber o que era o lugar, de sentir o lugar, de entender a história do lugar. E essa pessoa que viveu a vida inteira ali colhendo cana-de-açúcar, é uma pessoa que sentava no fim do dia, ouvia as outras pessoas, se permitia aprender universos diferentes com essas outras pessoas. Uma pessoa que expandiu a consciência dela, enquanto a outra limitou a consciência dela a selfies e a postar fotos dizendo que ela estava lá em tal lugar. Qual é o critério, então? Se cada pessoa é diferente da outra. Se cada pessoa provavelmente tem uma função na criação diferente da outra. Quem determina critérios de progressão espiritual, se não linhas filosóficas como, por exemplo, o idealismo? Que vai ser essa linha que vai determinar isso e que a partir daí vão surgir movimentos com a ideia de progressão espiritual como o espiritismo, como o New Thought, como a Igreja da Ciência Cristã.
e como outras filosofias que vão trabalhar dentro dessa ideia. Então o idealismo ele influenciou todas as religiões que existem no mundo, Léo? Não, mas quando a gente pega, olha que curioso, quando a gente pega o tal do círculo de Sansara no hinduísmo, esse círculo de Sansara ele não é uma maldição que você está preso nele para sempre. Ele é uma forma de eu poder retornar, até aprender aquilo que eu preciso aprender, que eu determinei que eu quero aprender. Então eu encarno, faço lá uma vivência, saio da vida, desencarno, olho e falo assim, pô, que legal, eu aprendi, mas eu não aprendi o suficiente, eu quero ir de novo até que aprenda o suficiente. E aí quebre o círculo de Sansara e não precise mais voltar. E aí, para o Ocidente, a ideia veio muito corrompida, veio muito com uma ideia de que o ciclo de Sansara é um grande castigo, uma grande maldição que a gente carrega. A gente pode ficar preso no ciclo? Pode. Se a gente não quiser aprender e ficar preso nessa ideia de que a matéria não é perene, de que a matéria não acaba, porque a gente morre e a matéria fica para trás. Mas não é um castigo divino, uma maldição. E a gente trouxe isso para o Ocidente com uma visão de que é um castigo, quando na verdade é só uma ideia de aprendizado. Se você está fazendo um curso, fez uma aula, não entendeu a aula direito, você não vai lá e não reassiste a aula? A ideia é mais ou menos essa. E você vai reassistir até que você aprende, e aí quando você aprende, você não precisa mais assistir aquela aula. Você se livra daquele círculo. Então, muitas das filosofias que vêm do Oriente, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, shintoísmo, são filosofias que não tratam disso como um castigo ou como um progresso. Tratam disso como uma característica natural do ser. E não como algo que tem que ser colocado sempre com a ideia de que se você progredir, vem uma recompensa. E essa recompensa também é definida por quem criou o aspecto moral e ético. Então, quando eu falo assim, siga direitinho o cristianismo, não peque, se você fizer isso, você vai para o céu. É uma ideia muito torta do que é um crescimento espiritual. Então lembra que eu falei nesse vídeo, não confunda progresso espiritual com desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? É você olhar para você mesmo e dentro da sua própria régua, só sua, perceber se você está melhorando ou não. Melhorando dentro da sua régua, dentro daquilo que você acredita que é ser uma pessoa melhor. Ninguém pode dizer para você o que é ser uma pessoa melhor, se você não sente que aquilo é uma verdade. Se você faz algo porque aquilo para você é considerado bem, mas você se sente mal fazendo aquilo, bem para quem? Talvez não seja bem para você. Fazer as coisas e perceber como você se sente com relação a elas vai te dando uma noção de quem você é. E aí, se você percebe que determinadas atitudes que você faz te tornam, segundo você mesmo, uma pessoa melhor, a gente não está falando de progresso. A gente está falando de uma reintegração do seu ser com a sua essência. Essa reintegração do ser com a essência, ela é muito importante para a gente descobrir, afinal, como é que a gente se expressa essencialmente no mundo. Quem nós somos. O que a gente está fazendo aqui dentro dessa maluquice que é o universo? E aí nós ficamos extremamente viciados nessa ideia de progresso espiritual, sempre consciente, ou muitas vezes inconscientemente, fazendo coisas de determinadas maneiras para que venha uma espécie de recompensa espiritual. Do tipo, estou fazendo isso aqui, estou me tornando mais iluminado. E quanto mais eu sei, quanto mais eu pratico uma espiritualidade, quanto melhor eu sou, mais superior eu sou a essas pessoas aí que só falam de futebol e de Big Brother. E aí, meu amigo, isso é uma baita de uma armadilha do seu ego. Isso é uma baita armadilha pro seu ego, minha amiga, porque é ele achando que está se tornando muito melhor, baseado numa moral que ele resolveu comprar para ele porque atende melhor as expectativas, mas que é totalmente subjetiva com relação à realidade. Talvez uma pessoa realmente desenvolvida dentro da sua própria régua espiritualmente seja uma pessoa que abrace qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de diversidade, porque ela entende que aquilo são universos diferentes que vão trazer aprendizados diferentes para ela.
Pensa na diferença do que é fazer as coisas na espiritualidade esperando uma recompensa ou esperando não fazer algo que Deus vai te punir ou que alguma entidade vai te punir, e do que é você realmente se integrar com quem você é. Para que as suas expressões sejam tão essenciais, tão equilibradas, que tudo que você faz na sua vida dá certo. Começa a virar sincronicidade, começa a virar quase que mágico, no sentido de que as coisas vão começando a se acontecerem dentro de uma harmonização natural da sua vida. E não porque um Deus vai te castigar ou não. E aí a vida não dá certo, as coisas não acontecem. Por quê? Porque a pessoa está tão preocupada em agradar uma moral externa, que nem foi ela que criou, que ela esquece de olhar para a própria moralidade interna dela. E aí ela não consegue nem definir para ela o que ela gosta e o que ela não gosta, porque alguém já definiu. Você tem que gostar de ir na missa todo domingo. E você tem que desgostar de tal coisa. E aí você fala, mas... já que você vai na missa todo domingo, você tem que desgostar da ideia de ir no terreiro de Umbanda. Mas eu gosto também de ir lá. A minha espiritualidade se manifesta nos dois lugares, eu gosto dos dois lugares. E aí você se sente culpado. Eu fui no terreiro, eu falei com Exu, meu Deus vai me castigar. Isso por causa dessa ideia, desse idealismo neoplatônico cristão, que trouxe essa ideia de uma recompensa espiritual através de um progresso espiritual. Pensa nisso, tenta se libertar disso, tenta fazer a sua espiritualidade ser algo muito mais íntima e menos dependente do que está fora. Um beijo no coração de vocês, a gente vê semana que vem aqui mais um Filosofia para Todos, sempre às 18h30 aqui na Rádio Vibe Mundial ou no nosso canal no YouTube da rádio ou do Conhecimentos da Humanidade. Um beijo, a gente se vê lá.